vai entrar assim, ó. Aí, juntos. Oh, 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 oh. Palma da mão, assim, ó. Oh, 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 oh. Cadê a igreja? Oh, 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 oh. É verdade que ficou assim uns 50 bits a menos, mas amém. Vamos que vamos. Aleluia. Tem uma canção que a gente tem cantado bastante. E a igreja tem mergulhado numa adoração profunda. A gente quer fazer essas canções agora, para a gente então passar para a palavra. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti. E o que? E poder te contemplar. E poder te contemplar. Diga a ele. Quando eu te vejo, eu percebo algo
Será que acontece com você? Aleluia. Quando eu te contemplo, eu cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Diga a Ele. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Diga. Só quero Ver você. Eu quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Fazem cantar santo. Cante. O que é que os anjos vêm e nos fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e nos fazem cantar santo, 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 Deus poderoso Ele é. Santo, levante as suas mãos e cante. Santo, Deus poderoso, e não há outro igual. Tu és santo, oh, Ele é santo, 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 santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 santo. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero, quantos querem ver? Eu quero ver. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Ele me amou. Eu quero ver. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Espírito Santo, 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 Deus poderoso, poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia. 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 Oh, Deus maravilhoso.
te dou, Jesus. Você pode fazer melhor, mais forte. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Diga pela última vez. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Levante os seus braços os mais alto que você puder e declare isso a Ele. Aleluia, Tu és lindo, Senhor. Nós te desejamos, ó Pai. A Tua presença nesse lugar, Senhor, é o motivo da nossa alegria. Pai, nós te amamos. Aleluia. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor com a salva de palmas. Tu és lindo, Tu és glorificado. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. A gente tem um vídeo rapidinho e já em seguida a gente já começa com o pastor Cote. Você está em busca de uma recolocação profissional? Nós do Ministério CN Desenvolvimento queremos ajudar você. Toda quarta-feira, no final dos cultos, te esperamos no hall da igreja. Estão abertas as inscrições para o curso de noivos UAM. Faça a sua pelo site cnfortaleza.com.br. Mais informações com André e Flávia. Atenção, mulheres! Dia 29 de agosto, iniciaremos novas turmas do curso Mulher Única. Inscrições no hall da igreja. Olá, queridas, eu estou aqui para anunciar que o nosso bazar anual, que tem como meta levantar fundos para a Conferência de Mulheres, que já se aproxima, está começando. E você que tem algo na sua casa, que esteja em boas condições e você não esteja usando, traga para nos ajudar. Você vai ser abençoado e vai abençoar a vida de alguém. E eu quero também convidar você, mulher, para estar comigo aqui todas as terças-feiras, às 19h30. Estamos tendo tempos maravilhosos aqui. Esse mês nós trabalharemos em cima do livro chamado O Despertar da Leoa. Você é minha convidada. Participe! Casa de Recuperação vem cuidando de vidas, resgatando homens através da palavra de Deus, reconstruindo sonhos, mudando histórias,
famílias inteiras reunidas para ver a glória de Deus. Durante esse tempo, tivemos o apoio de vários voluntários que abraçaram com amor e dedicação essa obra, porque a colheita é grande e são poucos os trabalhadores. Convidamos você para abraçar vidas conosco. Seja você também um voluntário. Cada geração tem uma chance De mudar o mundo. Essa é a nossa. essa é a nossa. Essa é a nossa. Essa é a nossa. 10 convidados, 7 encontros, 20 horas, 3 dias, 2.000 jovens. Pastor Júnior Neguebe, Pastor Fabiano Ribeiro, Pastor Lucinho Barreto, Louvor CN, André Vitor, Pastor Davi Herculano, Pastor Fabrício Miguel, Rodolfo Abrantes, Livres em Juliano Som. Conferência de Jovens Live 2017. Inscrições pelo site. E esse foi mais um CN News. Não deixe de acessar nossas redes sociais. Som. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Pode ir um mais para frente aí. Mais um. Isso. Quero caminhar com você aqui em 3 pontos para a gente poder orar, tá bom? Esse é um aspecto bem interessante. Acho que a gente pode aprofundar um pouquinho aí a nossa conversa, não é? O conceito da maldição aparece contextualizado ao povo da aliança. É muito interessante porque, normalmente, quando a gente pensa nesse conceito da maldição, a gente sempre associa isso ao incrédulo, o descrente, pessoa que não conhece a Deus, não é? Mas, curiosamente, praticamente todas as vezes que a Bíblia fala sobre maldição, o contexto é o aliançado, é o crente, são as pessoas com quem Deus está estabelecendo uma aliança. Tem alguns capítulos na Bíblia, principalmente esses capítulos ali quando Deus fez aliança com o povo de Israel, que eu penso a gente deveria até sabê-los de cor. São capítulos tão importantes, são diagnósticos da sociedade. Quando você lê, por exemplo, Deuteronômio 28, ou Levítico capítulo 26, não sei se você se lembra, a aliança, Deus fazendo aliança com o seu povo, não é? As bênçãos, as maldições. É interessante que você lê tudo aquilo ali, você tem uma radiografia da sociedade. Inclusive, quando vem ali a parte das maldições, e você vai lendo todo aquele texto, pode parecer que muitas dessas coisas seriam assim simbólicas, mas na verdade é impressionante como essas coisas são literais, não é? Mas eu quero assim te explicar um pouco esse contexto. É muito interessante quando você vai lendo ali Deuteronômio 28, os primeiros 14 versículos, na verdade o capítulo inteiro é como que se fosse uma aula clássica de paternidade.
Imagina quando um pai precisa de ter uma conversa assim bem corajosa, bem instrutiva, né, de conscientizar os filhos acerca das escolhas que eles estão fazendo na vida. Eu penso que todos nós aqui, ou muitos de nós, já temos talvez filhos adultos. E, obviamente, chega um momento que você não tem mais controle sobre os seus filhos. Na verdade, eles vão, principalmente a partir da adolescência, quando eles vão tendo a sua individualidade, as suas convicções, tomando por si mesmos as suas decisões, se eles quiserem tomar um caminho errado, infelizmente eles vão tomar. Você não tem mais como impedi-los até de tomar um caminho errado. Quando a gente se lembra ali da parábola do filho pródigo, chegou num ponto que aquele filho chegou para o pai, não é, num tom até mesmo assim de que não foi muito bom, meio desonroso, né? Me dá minha herança, que eu estou indo embora, e a Bíblia fala que ele gastou tudo aquilo dissolutamente e chegou realmente num lugar na sua vida muito ruim. E então, quando os filhos querem fazer uma escolha errada, olha, o máximo que a gente, como pais, vamos conseguir fazer é ter uma conversa corajosa, uma conversa conscientizadora. E é o que está acontecendo nesse capítulo 28 de Deuteronômio. Então, Deus chega para os seus filhos, veja bem, eles já estão aqui, Israel já está numa idade mais adulta, não é? Deus havia dado para eles uma revelação da sua lei, dos mandamentos, a ordem pela qual eles deveriam viver. Então Deus fala assim: olha, se vocês inclinarem os seus ouvidos para a minha voz, dar ouvidos para os meus mandamentos, obedecer os meus estatutos, então essas bênçãos vão alcançar vocês. E vem ali 14 versículos de bênção. Vocês vão ser bem-sucedidos no casamento, na família, os seus bens, sua plantação, seus animais. Vocês vão ser cabeça, não vão ser cauda, vocês não vão pedir emprestado, vocês vão emprestar, e Deus vai falando uma série de bênçãos. Tudo isso ligado com a responsabilidade deles guardarem os mandamentos. Então, Deus deixa isso bem claro para eles. Inclusive, se a gente fosse pensando até assim numa conversa mais madura, não é? Às vezes como igreja, muitos de nós, a gente fica muito focado assim na bênção, né? Eu vou lá no culto, porque é o culto da bênção, eu quero pegar a minha bênção. Mas, honestamente, olha, nós não deveríamos ficar correndo atrás da bênção, nós temos que correr atrás da obediência. E se você corre atrás da obediência, as bênçãos vão correr atrás de você e vão te alcançar. Você não vai escapar de ser abençoado. Então vem 14 versículos assim, Deus explicando: olha, se vocês fizerem escolhas no sentido de ouvir e honrar e obedecer os meus mandamentos, vocês vão ser, a vida vai sorrir para vocês. Só que o pai continua falando, e aí vem o versículo 15. Não, isso. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu sei que isso aqui pode soar muito ruim para muitos de vocês. Você fala assim: puxa vida, mas quem é que está falando isso aqui? É Deus mesmo? Essas maldições vão alcançar. E se você continua lendo, vem uma lista de aproximadamente 53 versículos de bênção. Então, olha só a proporção do negócio, gente.
vem uma lista de 53 versículos de maldição, né? 14 versículos de bênção, 53 de maldição. E quando você vai lendo esses 53 versículos de maldição, rapaz, é uma ladainha de morte, é uma palavra muito dura. Inclusive, Deus vai falando, olha, não é? Se vocês não se converterem com isso, vai ficar 7 vezes pior. E se não converter com isso, vai ficar 7 vezes pior. Rapaz, a vara ali só vai engrossando, engrossando, engrossando. E, honestamente, muitas pessoas, quando leem tudo aquilo, começam até a ter uma visão distorcida da natureza de Deus. É como que se, sei lá, a pessoa começa a pensar assim, parece que Deus é um Deus muito rígido, extremamente rigoroso, com os nervos à flor da pele, não é? E Ele quer castigar os pecadores e etc. Mas olha, na verdade não é isso. Essa não é a fala de um Deus impaciente, incompassivo, com os nervos à flor da pele. Essa é a fala de um pai amoroso, expressando para os seus filhos o seu zelo, deixando claro para os seus filhos, olha, meus filhos, se vocês escolherem se tornar sistematicamente rebeldes, eu não abro mão de corrigi-los. Eu vou corrigir vocês. Essas maldições virão. São as minhas maldições. Não são maldições do diabo. São as minhas maldições. É como se Deus estivesse dizendo, olha, se você realmente se desviar da minha verdade, se você se distanciar do meu coração, se você tomar um caminho de morte, eu não abro mão de corrigir você porque eu te amo. Eu vou salvar você de você mesmo. Essas maldições virão. O que eu quero que você entenda, isso pode soar um pouco estranho para você, mas o que eu quero que você entenda é que maldição é amor, é correção, é paternidade, é Deus nos salvando de nós mesmos, é Deus lidando com a tolice, a estultícia, a loucura dos nossos corações e nos ensinando, de fato, a viver. Então, é muito interessante. Na aliança, o corpo da aliança é formado por bênçãos e maldições. Ou seja, Deus está comprometido conosco, lógico, em incentivar nossa obediência, nos premiando com as suas bênçãos. Ele quer prosperar o nosso caminho, mas Deus também está comprometido conosco em nos corrigir. Se eu e você tomarmos um caminho de morte, um caminho de destruição, Deus falou, eu vou corrigir vocês. Essas maldições virão. Deus sabe como abalar o que é abalável, para que as coisas que são eternas se estabeleçam nas nossas vidas. Vamos caminhar mais um ponto aqui. Pode ir. Mais um, isso. O principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais. Veja bem, vamos aprofundar um pouco mais aqui a nossa conversa. É muito importante nós entendermos que bênção e maldição, como eu falei, são mecanismos da didática, da paternidade, do amor de Deus. E eu não sei se você já percebeu como as coisas na natureza, na criação, funcionam. Mas a vida e a natureza possuem vários dispositivos que nos avisam quando algo
está em desacordo com o seu propósito. Em qualquer área da vida humana, se alguma coisa está errada, se algo está em desacordo com o seu propósito, alguns mecanismos naturais de alerta vão disparar, os alarmes vão soar. Por exemplo, deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Vamos pensar em termos do organismo humano. O nosso organismo humano tem uma série de alarmes, não é? Por exemplo, a febre. Eu acho que todos nós já tivemos uma febre. Você está lá com 39 graus de febre, 40 graus de febre. Quer dizer, o seu organismo está te dando uma mensagem que existe uma desordem no seu corpo que você tem que dar atenção. A febre é o problema? Não. A febre só é um mecanismo de alerta. Se você simplesmente está com febre, é lógico que a sensação da febre não é boa, a sensação é muito ruim, parece que você tomou uma surra, você está todo quebrado, não é? Se você simplesmente toma um antitérmico, lógico, o efeito do antitérmico faz a febre baixar, parece que você está curado, mas depois que o efeito do antitérmico passa, você está melhor ou pior? Você está pior. Então, isso que a gente chama a terapia burra, né? Porque às vezes você está silenciando o mecanismo de alerta sem lidar com a desordem. Então, a febre nada mais é do que um mecanismo de alerta. Normalmente, tem algo mais sério, que pode ser uma infecção ou pode ser até um problema que está colocando a sua saúde realmente em risco. Quando você pensa também numa reação alérgica, se você tem uma reação alérgica, é como se o seu corpo estivesse dizendo, olha, você tem que manter uma distância dessa substância, essa substância não te faz bem. Na verdade, o corpo humano tem uma série de mecanismos assim, que nos avisam quando tem uma desordem no nosso corpo, quando nós estamos correndo algum tipo de perigo. De todos esses mecanismos, eu acho que a gente pode resumir todos eles num único, que seria a dor. Eu não sei se você já parou para pensar sobre a dor, mas, obviamente, a dor é o sintoma de uma desordem. Quando algo está doendo, né, é porque tem uma desordem. Agora, a dor é ruim ou a dor é boa? Quantos acham que a dor é ruim? Realmente, é só você pensar na sensação que ela traz, ela é horrível. Quantos acham que a dor é boa? Alguns acham, né? A dor é boa ou não? Não? Gente, a dor é boa ou a dor é ruim? É ruim, né? Mas a dor é boa? Olha, a dor pode ser boa, e é isso que eu quero te explicar. Quantos já ouviram falar em doenças silenciosas? O que é uma doença silenciosa? É uma doença que ela não emite um sintoma, às vezes ela não dói. Outro dia eu estava vendo um cancerologista falando num programa, e ele falou assim, olha, os tumores mais perigosos não dói. Eu falei, uau, puxa vida, que negócio complicado, porque se os tumores mais perigosos não doem, quando a pessoa descobre, a doença já está tão avançada que já não tem nem mais o que fazer. Aí você até fala, puxa vida, por que não doeu? Eu teria sido avisado. Não é? Então, quando a gente começa a pensar nesse dilema, se a dor é boa ou se a dor é ruim, sabe qual que é a conclusão que a gente chega? É que, na verdade, a dor é tão ruim, mas tão ruim, que por isso ela é tão boa. Se ela não fosse tão ruim, ela não seria tão boa.
no sentido de cumprir o papel dela. Porque qual que é o papel que a dor cumpre? É um papel terapêutico. A dor, ela está mapeando onde está a sua desordem, ou onde a sua desordem está sendo refletida. Sim ou não? Quantos aqui já tiveram a dor de dente? Aí você fala assim, nem me fala. Mas quando o seu dente está doendo, é como que o seu organismo estivesse dizendo, olha, você tem que ir no dentista, você tem que abrir esse dente, provavelmente, não é? Tem ali uma cárie, tem alguma coisa que pode evoluir numa infecção, até numa infecção óssea, e até colocar a sua saúde em risco. Então, se você dá ouvidos à dor, toma as providências que você tem que tomar, trata o que você tem que tratar, resolve, a dor vai embora. Ela cumpriu o papel dela e foi embora. Então, é muito importante a gente entender, eu estou te contando isso, para você entender, na verdade, qual que é o papel da maldição. Porque, espiritualmente falando, gente, a maldição, ela cumpre um ministério. Ela desempenha, inclusive, vários papéis. E talvez o papel primário da maldição, esse é o papel primário, é denunciar a existência de uma desordem espiritual. Assim como uma dor física está denunciando a existência de uma desordem orgânica, ou uma depressão está denunciando a existência de uma desordem emocional, uma maldição, espiritualmente falando, quando às vezes você vê um quadro de exploração maligna, não é, de muita opressão, de repente o problema todo ali é que tem uma desordem. É importante nós entendermos que toda maldição é um chamado ao quebrantamento, é um chamado a um conserto com Deus. Na verdade, a maldição só é a dor, só é o mecanismo de alerta. Não adianta você querer simplesmente assim, eu vou quebrar a maldição. Honestamente, eu não gosto desse termo, quebrar a maldição. Primeiro que não funciona assim, e na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa está querendo lidar com aquilo que traz um desconforto para ela, sem interagir com as verdadeiras desordens espirituais que estão sustentando aquele quadro. Todas as vezes que nós tentamos lidar com as consequências de uma desordem espiritual, sem lidar com a própria desordem em si, nós nos colocamos em rebelião a Deus, quer dizer, nós não entendemos nada. Olha, se tem um quadro de maldição, de influência, né, de exploração maligna na vida de uma pessoa, nós temos que entender onde é que está a desordem. Nós precisamos de mapear que tipo de pecado, de transgressão, onde é que nós nos afastamos de Deus, o que está acontecendo. Você querer quebrar uma maldição sem lidar com as respectivas desordens que sustentam esse quadro, no fundo, você está em rebelião a Deus. Você não entendeu nada. E não funciona assim. Quebrar a maldição não é uma mágica, não é como é uma chave, liga, desliga, não é? Quebrei a maldição. É muito importante a gente entender como as coisas funcionam. Mesmo porque, queridos, veja bem, quando a gente fala sobre maldições, nós estamos falando sobre as consequências de algumas escolhas erradas que nós fazemos. Inclusive, algumas dessas consequências, dependendo das linhas que nós ultrapassamos, que nós cruzamos na nossa vida e que não deveríamos ter cruzado, isso pode até produzir lesões permanentes, sequelas irreversíveis. Quando você, por exemplo, eu tenho atendido pessoas que às vezes assassinaram pessoas. Imagina uma pessoa que cometeu um homicídio. Como é que você quebra a maldição de uma pessoa que cometeu um homicídio? Às vezes essa pessoa foi sentenciada, está presa, é uma família que perdeu alguém, perdeu um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho,
Não é? Como é que você vai desfazer isso? Não é só virar uma chave, liga, desliga, não funciona assim. Aliás, o ministério do aconselhamento, aí que entra a ciência do aconselhamento, é como você minimizar essas perdas, não é? Mas como lidar com essas sequelas, como diminuir esse prejuízo. Mas tem algumas questões que realmente elas são bem complicadas, não é? Da gente lidar, e é importante a gente ter esse entendimento. Mas nesse ponto eu quero enfatizar isso, tá? Toda maldição é um chamado ao quebrantamento, é um chamado ao conserto. Quando você vê uma pessoa, uma família, uma nação, um governo, debaixo de muita opressão maligna, sofrimento, fome, seja lá o que for, gente, o problema não é que tem um principado demoníaco ali, o problema é que houve Icabode na terra, foi-se a glória de Deus. O nosso problema maior não é a presença dos demônios, é a ausência de Deus. Libertação não tem muito a ver com expulsar demônio, libertação tem a ver com trazer a glória de Deus de volta. E para isso nós temos que consertar o que nós temos que consertar. Porque o que nos afasta realmente, o que afasta, o que gera todo o problema é o nosso afastamento de Deus. Se você estudar na Bíblia, principalmente assim, o andar de Deus com a nação de Israel, você pode observar. Todas as vezes que Israel se voltava para Deus, os inimigos de Israel eram abatidos. Todas as vezes que Israel dava as costas para Deus, os inimigos se levantavam e se tornavam mais fortes. Gente, a questão não é o inimigo, a questão é a atitude do povo para com Deus. Esse é o ponto. Pode passar o próximo. A base da maldição é o castigo. Vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa. Esse conceito aqui a palavra castigo, eu sei que é uma palavra que a gente não gosta muito dela, esse tema aqui todo sobre maldição, correção, não é um tema fácil. Inclusive a Bíblia fala que a correção no presente momento não é boa, ninguém gosta de ser corrigido, mas depois vai produzir um fruto pacífico. Depois, como Davi falou, bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. A melhor coisa que tem é quando você experimenta a correção de Deus, Deus te alinha com a vontade dele, aí lá na frente, quando você está realmente na plenitude da bênção do Evangelho, você fala assim, Deus, puxa vida, ainda bem que o Senhor me corrigiu, ainda bem que o Senhor me salvou de mim mesmo, obrigado. Mas na hora que a correção está vindo, gente, não é fácil não. Por isso que exige maturidade. Quem são as pessoas que mais crescem, que mais amadurecem? As pessoas que aprendem a amar a correção. E aprender a amar a correção, isso é fruto de uma vida de cruz. Eu sei que a cruz hoje está um pouco fora de moda, não é? Mas o evangelho que funciona é o evangelho da cruz. Não é? Então, é muito importante a gente ter um coração corrigível. Agora, essa palavra, ela traz um conceito mais sério. A palavra castigo no português, ela vem de dois vocábulos, que significa purificar pelo sofrimento. O que é castigar? Punir, ou purificar pelo sofrimento. É impressionante como o sofrimento nos ensina a obediência. E esse é o propósito da maldição, é nos ensinar a obediência. Quando Jesus falou a grande comissão, não é, sobre ensinar as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado,
Gente, esse é um tipo do ensino que te ensina a obedecer a Deus, que te ensina a guardar os mandamentos. Não adianta só você ter assim um evangelho da salvação, né? O evangelho como um ticket para entrar no céu. Beleza, a gente entrar no céu. Mas o propósito de Deus é muito mais do que isso. O propósito de Deus é nos levar a uma vida de discípulo, uma vida de amar os mandamentos de Deus e nos submetermos a eles. E para isso, tem muitas áreas da nossa vida, sob várias perspectivas, que nós vamos precisar de uma correção mais profunda. Então vem esse conceito do castigo. E a Bíblia fala assim, que Deus castiga quem? O filho que ele ama ou o filho que ele não ama? Quantos aqui você acredita que você é amado por Deus? Você está disposto a ser corrigido também? Olha que Deus corrige quem? O filho que ele ama. Por que a correção de Deus foi tão severa sobre Davi? Lógico, também o que Davi fez foi muito sério. Ele se envolveu não só num adultério, mas ele tentou tanto esconder aquele adultério, que ele acabou cometendo um homicídio para esconder o adultério. Então foi uma correção muito severa, mas no final, Davi fala, Senhor, bem-aventurado o homem a quem o Senhor corrige. O Senhor me corrigiu. E apesar de tudo que Davi fez, porque Davi amou a correção, Deus falou, a minha aliança é firme com a sua casa, Davi. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios. Mas o conceito, esse conceito da palavra castigar, ele tem muito a ver com uma recuperação. Você recuperar um território que você perdeu. Porque na nossa vida nós podemos, vamos dizer assim, exatamente por causa dessa dinâmica do pecado, a Bíblia fala, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Esse é o princípio do vício. Todo pecado, gente, é viciante. Lá na Jocum, na nossa base, nós temos uma escola que chama EACV, Escola de Aconselhamento em Comportamento de Vício. Porque a gente fala em comportamento de vício, você pensa em quê? Crack, cocaína e álcool. Mas, na verdade, gente, todo pecado gera uma compulsão, não é? Às vezes, quando a gente fala assim em vício, a gente vai pensar mais nessas coisas que nós falamos aqui, e até bom, vamos dizer, é uma forma até da gente ilustrar. Por exemplo, imagina uma pessoa que vem de 15 anos no submundo do crack. Será que essa pessoa, ela vai assim conseguir se recuperar do dia para a noite? Será que funciona assim? Inclusive, até alguns médicos, já vi médico falando que o crack, por exemplo, chega até a animalizar a pessoa. Não é? A pessoa vai perdendo assim a afeição humana e faz coisas absurdas. Então, veja bem, essas pessoas precisam ou não precisam de um processo de recuperação? Esse conceito de recuperação é que tem muito a ver com isso aqui que Deus está falando, quando a Bíblia fala que Ele castiga, ou que Ele açoita, que Ele disciplina o filho que Ele ama. Então, Ele está estabelecendo um processo. E qual que é a intenção de Deus nesse processo? Nos ajudar a recuperar a nossa vontade, o nosso caráter, não é? Numa área que realmente nós deixamos de ser donos de nós mesmos. É um processo de recuperação. Às vezes a pessoa, tem gente que vem de comportamento de vício, precisa de ficar lá 8 meses, 9 meses, numa casa de recuperação. Às vezes tem que estar numa comunidade terapêutica, sendo assistida, ajudada, amparada nos seus conflitos, nas suas crises, não é? Para que a pessoa consiga, depois de uma boa disciplina,
realmente superar aquele processo na vida dela. E isso, gente, é muito importante nós discernirmos, então, o tratamento de Deus na nossa vida. Quando você estuda, por exemplo, a história de Israel, o ápice da história de Israel foi no governo de Davi. Inclusive, no Evangelho de Mateus, a Bíblia fala assim, de Abraão até Davi, 14 gerações. O que é de Abraão até Davi, essas 14 gerações? Foi o tempo que Deus levou para edificar uma nação, que seria o seu agente missionário na face da terra. Então, em Davi, foi quando a nação de Israel, inclusive, tomou posse de todo aquele território que outrora Deus havia prometido lá atrás para Abraão, a terra prometida, terra de Canaã. Aí a Bíblia fala assim, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Então, veja bem, depois de Davi, infelizmente, o que começou a acontecer, segundo o discernimento de Mateus? A nação foi se afastando de Deus, foi se prostituindo com os ídolos da terra, 14 gerações, geração após geração, até que chegou num ponto que, do mesmo jeito que eles haviam conquistado a terra de Canaã, eles perderam. Lógico, quando eles começaram a se afastar de Deus, Deus foi avisando. Quem são os alarmes de Deus? Os profetas. Os profetas vinham e falavam, olha, escuta, para com isso, não é? Eles deram ouvidos? Não. Aí os profetas foram advertindo, eles não deram ouvidos, foram advertindo, eles foram ensurdecendo os seus ouvidos, e Deus foi engrossando a voz, e falou, olha, se vocês continuarem com essas práticas, do mesmo jeito que a terra vomitou os cananeus, a terra vai vomitar vocês. Vocês vão para o castigo, vocês vão para o cativeiro. Mas eles deram ouvidos? Eles não deram ouvidos. E continuaram praticando as mesmas coisas. E chegou num ponto, então, que o pai chegou e falou assim, olha, agora vocês vão para o castigo, vocês vão para o cativeiro. 70 anos em Babilônia. Quantos aqui seu pai já te colocou de castigo? Agora, veja bem, se o seu pai já determinou o seu castigo, é uma boa ideia você fugir? Quando você foge do castigo, o que vai acontecer na hora que ele te pega? Rapaz, inclusive, foi quando Deus, depois dá uma lidinha lá, em Jeremias, Deus fala assim, olha, quem não for para a Babilônia de boa vontade, não é? Quem não abaixar a cabeça para Nabucodonosor e for lá para o cativeiro, quem não for, vai morrer a fome, peste, espada e as feras, os 4 juízos de Deus. Não é uma boa ideia você querer fugir do castigo de Deus. O castigo tem a ver com tempo e lugar. 70 anos em Babilônia. Por que Babilônia? Porque Babilônia era literalmente a terra dos ídolos. Deus falou, vocês querem ídolos? Tá bom. Vai sair ídolo até por nariz. 70 anos em Babilônia. Rapaz, e pensa num negócio que funcionou. Quem conhece a cultura hebraica, eu vou te falar, Israel pode ter problema com muita coisa, mas com idolatria não. Você não vê um judeu ajoelhado diante de uma imagem. Às vezes nós, os cristãos, até fazemos isso, não é? Mas Deus arrancou a índole idólatra da nação, depois desses 70 anos. Inclusive a Bíblia fala, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Deus, depois desses 70 anos, trouxe eles de volta e os restaurou. Mas foram 70 anos de cativeiro em
Você lembra Moisés? Você pode olhar todos os homens, grandes homens da Bíblia. O maior segredo dos grandes homens da Bíblia, gente, não foram que eles foram caras que só acertaram em tudo. Não, muito pelo contrário. Às vezes foram homens que cruzaram linhas que jamais deveriam ter cruzado, cometeram grandes transgressões. Nós falamos aqui sobre cometer um homicídio. Moisés foi um homem que cometeu um homicídio a sangue frio. Se você analisa aquela situação quando ele matou o egípcio, foi uma coisa calculada. E depois ele tentou esconder esse homicídio, e parece que tentando esconder aí que a coisa veio à luz mesmo, ele teve que fugir. Foi para o desterro. 40 anos no reformatório do pastor Jetro. 40 anos sendo tratado. E de homicida, depois de todo esse tempo, Deus transformou ele no homem mais manso da face da terra. Deus desistiu de Moisés, gente? Não. Deus o restaurou. Quando você estuda a história de Jacó, Jacó tinha uma índole terrível. Ele enganou o pai, ele acabou realmente se aproveitando da debilidade espiritual do seu irmão, tomou a herança do irmão, mas fazendo todo um jogo manipulativo. 20 anos no reformatório do tio Labão. Olha, se Jacó se julgava um cara esperto, Labão era PhD. Pensa num cara que encontrou o jogo manipulativo dele ao cubo, para onde ele foi. O tratamento de Deus. Irmãos, olha, para cada Jacó, Deus tem um Labão. Para cada Moisés, Deus tem um Jetro. Para cada Israel que se rebela, Deus tem uma Babilônia. Deus sabe como arrancar de nós aquilo que está nos destruindo e afastando dEle. Ele sabe como fazer isso. Eu sei que para a maioria é difícil dar um amém, mas, na verdade, isso é o Evangelho. Não é que nós vamos fazer a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Deus está fazendo em nós. Ele está nos restaurando. Você quer ver um cara que teve uma disciplina de Deus violenta? Violenta. Foi o apóstolo Paulo. Irmãos, não é normal um cara sofrer igual o apóstolo Paulo sofreu, não. Porque quando você estuda mesmo o ministério de Paulo, maior parte do ministério de Paulo, ele estava preso ou em liberdade? Preso. Agora, ele precisou ou não precisou de puxar aquela cadeia toda? Sim ou não? Será que é só o cara nascer de novo, as coisas velhas passaram, está tudo resolvido? Será que é simples assim? Olha só, veja bem, se tinha um cara que tinha muito sangue nas mãos, esse homem era Saulo. Saulo perseguia a igreja de uma maneira terrível. Ele foi o mandante do assassinato de Estevão, sim ou não? Sim. As vestes de Estevão foram colocadas aos pés de quem? De Saulo. Tipo assim, olha, o que você mandou foi cumprido. Está aí. Você mandou, foi feito. A Bíblia fala que ele respirava ameaças de morte. Ele espancava, batia, quebrava, prendia e assassinava. Irmandade Islâmica de Israel. Nem sei se essas coisas combinam muito, mas era um negócio muito fascista. Saulo era um cara fascista. O fascismo é isso. Você não faz o que eu gosto, você discorda da minha ideologia, eu te mato. Só tem uma coisa que explica a conversão de Saulo. Foi a intercessão de Estevão.
Porque quando Estevão estava sendo assassinado, você lembra qual oração que ele fez? Pai, não lhes impute esse pecado. E quando ele fez essa oração, a Bíblia descreve que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus à destra do Todo-Poderoso, em pé. Jesus se levantou. Tem oração que abre o céu. E ali foi como que Jesus se levantou e falou: Estevão, prontamente eu vou ouvir a sua oração. E na próxima viagem de Saulo, na próxima investida contra a igreja, indo para Damasco, a Bíblia fala que Jesus teve uma trombada com ele. Ele não conseguiu anotar a placa do caminhão, ele não viu estrela, ele viu foi o sol da justiça, uma grande luz que o cegou, e uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. E ali ele se converte ao Evangelho, ele tem uma revelação de Deus, não é? Mas ele era um homem que tinha uma índole homicida. Irmãos, escuta o que eu estou te dizendo. Não é uma coisa simples você lidar com a índole homicida de uma pessoa. Tem linhas que a pessoa cruza que ela nunca mais é a mesma. Uma pessoa, quando cruza essa linha de assassinar pessoas, eu vou te falar, é só o Evangelho mesmo. Porque uma pessoa carregada de sangue, a Bíblia fala que ela vai para onde? Para o túmulo. Se não for o Evangelho. Essa pessoa não vive muito. Ela fica debaixo assim de uma perseguição muito infernal, destrutiva. Mas ali Paulo tem uma experiência face a face com Jesus. Ele chega em Damasco, está lá cego 3 dias. Você lembra que o Espírito Santo vai até um profeta chamado Ananias e fala assim: Ananias, olha, está aqui o endereço, vai lá na rua chamada direita, naquela casa, tem um homem lá, não se assuste, porque eu já amansei a fera. Você vai impor as mãos sobre ele, sobre esse Saulo, que é o terror da igreja, para que ele recobre a sua visão, porque ele está cego. Só que você vai dar um recado para ele. Você vai explicar para ele uma coisa. Você vai falar para ele o tanto que ele tem que padecer pelo Evangelho, por causa do meu nome. Ele que gosta de perseguir os cristãos. Agora, o Saulo se vê perseguido na pele de um cristão. E é interessante como que realmente esse sofrimento, essa disciplina começa na vida dele. Irmãos, Saulo precisava ou não precisava dessa disciplina? Lidar com essa índole homicida, sanguinária que ele tinha. Imagina um pastor assim, que carrega o legado de um homicida. Gente, essas coisas não saem da pessoa do dia para a noite, não. Jesus falou: eu vou cuidar dele, eu vou recuperar ele, mas vai ser uma disciplina difícil, ele vai sofrer muito. Fala com ele, fala para ele aguentar firme. E Paulo descreve esse sofrimento através das perseguições que ele começou a sofrer, e ele descreve assim, que ele tinha um espinho na carne, não é isso? Explicando melhor esse espinho na carne, ele descreve como sendo um mensageiro de Satanás. Um espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Se fosse na Universal, eles iam dizer o quê? Que Paulo tinha um encosto. E era um encosto mesmo.
Porque o que ele só tem uma explicação para isso, gente, não tem duas. Biblicamente, só tem uma explicação para esse tal espinho na carne, essa disciplina. Inclusive, ele tentou atalhar isso, falou: Senhor, tira esse negócio de mim, não é? Por 3 vezes ele ora. E quem era esse espinho na carne? Eram os judeus que perseguiam ele onde ele ia. Ele nunca conseguia estar numa cidade evangelizando sem que esses judeus estivessem lá atrapalhando e subvertendo aquela sociedade contra Paulo e o seu ministério. Em vários lugares, às vezes ele era apedrejado, perseguido, preso, em vários lugares. E em Listra, ele foi apedrejado até a morte, por causa de uma sedição que esses judaizantes fizeram. Mas ele ora: Senhor, puxa vida, dá uma folga. Deixa eu pregar o evangelho em paz. Tira esse espinho na carne. O que Jesus falou? Não, você precisa disso, Paulo. Você precisa dessa disciplina. Senhor, tira. Não. Quantas vezes ele orou? 3. E Jesus falou: não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo entendeu: é isso mesmo, Jesus, eu preciso disso. Só para você ter ideia, a Bíblia fala de 40 judeus que fizeram uma autoimprecação, um acordo entre eles, dizendo assim: olha, nós estamos sob pena de maldição, não vamos comer nem beber nada enquanto não eliminarmos esse homem da face da terra. 40. Os caras falaram: nós não vamos comer nem beber enquanto não eliminar Paulo da face da terra. Aí você se lembra? Essa armadilha que eles já estavam tudo montando, chegou no sobrinho de Paulo, aí ele avisou o centurião, porque ele estava sendo levado para Roma, e eu sei que aí Deus sempre foi salvando, livrando. E Paulo cumpriu ou não cumpriu uma cadeia? Cumpriu ou não cumpriu uma pena por causa dos seus crimes? Ele precisava ou não precisava daquilo? Precisava. Ele cumpriu essa pena. No final, sabe o que Paulo fala? Falou: Senhor, se não fosse por isso, todo esse tratamento, toda essa disciplina, toda essa perseguição dos judaizantes, ele fala assim: eu teria me exaltado devido à sublimidade das revelações que o Senhor me deu. Eu teria me corrompido, se não fosse por toda essa disciplina. Inclusive ele chega a dizer assim: Senhor, se eu pudesse, eu me faria até anátema por essas pessoas que me perseguem, para que eles conhecessem o seu evangelho. Irmãos, se Paulo se tornou na pessoa que ele se tornou, foi porque ele se submeteu à disciplina de Deus. Eu não sei se você entende, mas Deus é um Pai que tem a medida certa de bondade e severidade. Deus sabe tratar conosco. Por que eu estou dizendo isso tudo aqui? Irmãos, porque sabe o que muitas vezes acontece? Até porque que muitos de nós viemos para a igreja, e às vezes até precisamos de uma ajuda pastoral. A gente chega no pastor e fala assim: pastor, tipo assim, me tira do castigo que o pai me colocou. Quebra a minha maldição, pastor. Mas você sabe, tudo que você precisa é se submeter ao castigo. Desculpa ter que falar isso. Mas eu não posso falar o que você quer ouvir, né? Eu tenho que falar, às vezes, o que a gente precisa de ouvir. Às vezes, tudo que a gente precisa é de quebrantamento. É de falar: Senhor,
O Senhor estabeleceu uma disciplina, eu quero cumprir. Agora, deixa eu te explicar como é que esse negócio funciona, porque isso aqui é mais poderoso do que a gente imagina. Quando a gente fala sobre lidar com a maldição, como é que você lida com a maldição? Nós falamos, a base para você lidar com a maldição, a base, é você amar a correção. Amar a correção. E principalmente, você se submeter àquela disciplina que o pai estabeleceu. Quando você se submete à disciplina, por exemplo, uma pessoa que ela foi sentenciada, ela está presa. O que pode tirar essa pessoa mais cedo da cadeia? Bom comportamento. Bom comportamento. O que é o bom comportamento? É o cara que fala assim, realmente, eu mereço estar aqui, eu tenho que estar pagando o que eu fiz mesmo, mas eu quero uma vida diferente. Sabe o que acontece? Essa pessoa vai sair do castigo antes da hora. Às vezes um exemplo simples, talvez você que é pai ou mãe, e muitas vezes a gente tem filhos que eles são sensatos e eles percebem. Uma criança percebe quando ela precisa de ser disciplinada, castigada. Imagina, seu filho fez uma coisa que ele sabia que ele não devia fazer, e você garantiu para ele que ele seria disciplinado, você vem com a varinha para bater, aí de repente ele fala, mãe, pode bater mesmo, eu mereço. Eu fiz errado, pode bater, eu mereço. De repente você fala, deixa para lá. Quebrou a maldição. Você nem bate mais. Ele quebrantou tanto que aliviou a consequência. Sabe como é que você lida com a maldição? Com quebrantamento, com humilhação, com amor à correção, com amor à disciplina. É assim que a gente lida com isso. Não é você usar o nome de Jesus para dar uma carteirada. Ou o novo nascimento, porque você nasceu de novo. Irmãos, o novo nascimento, ele não vai nos eximir das consequências de você violar uma lei, de você cometer um crime. Não é porque você nasceu de novo que agora você pode fazer qualquer coisa que não tem consequência. Não. Só tem uma coisa que pode nos liberar das consequências de determinadas linhas que nós cruzamos. É o nosso quebrantamento. Como Deus falou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Agora, você entende também, assim, eu quero estou te passando uma visão muito realista, porque muitos de nós, como Paulo, como Moisés, como Jacó, às vezes nós vamos precisar de um tratamento mais profundo, de um processo de recuperação, às vezes nós vamos precisar. Como eu disse, lidar com a maldição ou com as consequências de determinadas escolhas erradas que nós fazemos na vida, não é uma chave liga-desliga. Eu costumo dizer, você lidar com a culpa do pecado é fácil, porque a culpa é pessoal, então você arrepende, Deus te perdoa. Mas lidar com as consequências, às vezes é um campo muito vasto de injustiça, vai afetar muita gente inocente, você correr atrás disso tudo, nem sempre é muito simples. Mas a chave é o quebrantamento, é o amor à correção, essa é a grande chave. Eu não quero criar uma expectativa errada, porque você aceitou Jesus, as coisas velhas se passaram. Gente, não funciona assim, é só você ter um pouquinho de bom senso.
Imagina se você tinha uma dívida de 50 mil, aceitou Jesus, sua dívida deixou de existir porque você aceitou Jesus, as coisas velhas se passaram. Ou se você tinha uma alimentação muito, você não tinha nenhuma santidade orgânica, e você desenvolveu uma série de doenças, se aceitou Jesus, quer dizer que as doenças vão embora? Pode até ser que Deus te cure, mas pode ser que não. Você vai ter que exercitar uma disciplina em Cristo que talvez você nunca tenha exercitado antes. Jesus não é para a gente fugir das nossas responsabilidades, é para a gente enfrentá-las da maneira certa. E a grande chave de enfrentar é a gente amar a correção de Deus. Irmãos, hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas associam a correção com rejeição, sabia? Talvez por causa de tanto abuso que tem no mundo. Quando a gente olha hoje a onda de violência, por que essas pessoas vão para o mundo de violência? Porque antes delas irem para o mundo de violência, elas sofreram violência. Você sabia que 100% das pessoas que estão em presídios no Rio de Janeiro não conheceram o pai, nem sabem quem é o pai? E essas pessoas foram abusadas e depois se tornaram, desenvolveram todas essas psicopatias que fazem dela, realmente ameaçam a sociedade. Eu não estou querendo defendê-las, não é? Assim, no sentido de que elas não podem ser responsabilizadas, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que hoje nós temos uma geração que não tem sido corrigida, e muitas vezes não entende que correção é amor, correção é paternidade. Quando você entende o sentido e o conceito da maldição na Bíblia, quando você entende a função que a maldição exerce, porque a maldição ela vem primeiramente para alertar, depois para corrigir, depois para castigar, vem para tentar nos salvar, nos redimir. Quando você entende a função, os ministérios que a maldição desempenha, você acaba chegando nessa conclusão que no fundo, a maldição é uma bênção. E não podia ser diferente, porque é um princípio que vem de um Deus perfeito, amoroso, infinito na sua bondade. E tudo que Deus quer é nos alinhar com a ordem que Ele estabeleceu. As leis, os mandamentos, os estatutos, toda a ordem que Deus estabeleceu para esse universo em todas as suas dimensões, são maravilhosas. E Ele quer nos alinhar com isso. Trabalhando na nossa vontade. Porque a questão de Deus não é só lidar com o pecado humano, mas é lidar com o pecado humano respeitando o livre-arbítrio do homem. E quando Deus acha no nosso coração esse quebrantamento, esse amor à correção, a Bíblia fala, Deus habita com o quebrantado de coração e o contrito de espírito. Ele habita, Ele vem. Então eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Eu gostaria de orar com você, também me identificando com você. E se você entende que tem alguma área da sua vida que Deus está te corrigindo, talvez pode ser que não, você está experimentando uma vida de paz, que você está plenamente reconciliado com Deus, sei lá, as coisas estão resolvidas mesmo, então, porque o Evangelho é isso. Mas se tem alguma área da sua vida que você discerne, que você está sendo disciplinado, Deus está tratando com você, e nessa noite você quer dizer, Senhor, eu me coloco na sua mão, como barro nas mãos do oleiro, eu me submeto
ao seu tratamento, eu me submeto à sua correção. Eu não vou desmaiar quando eu for corrigido, porque eu quero ser filho. Quem se submete à correção é filho. Se você quer realmente se submeter ao tratamento de Deus, à disciplina dele, recebendo como amor, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu gostaria de orar com você. Há um poder nesse altar, há uma virtude aqui, eu sinto isso. Eu não sei se você consegue divisar isso, mas há um movimento no mundo espiritual sobre a sua vida, há um mover de Deus, porque se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado. A Bíblia fala assim que quando uma pessoa age com arrogância, com dureza, a Bíblia fala assim, com o duro Deus se mostra inflexível. Mas quando a pessoa se quebranta, se humilha, Deus se derrete todinho. Talvez você está passando por coisas muito difíceis, eu não sei. Talvez está sendo a pior fase da sua vida, eu não sei. Mas Deus tem um caminho na tormenta. Ele sabe como lidar com as nossas rebeliões. Ele é expert em criar filhos. Ele sabe. Ele sabe dosar a bondade, a severidade. Ele sabe como nos confrontar, como nos corrigir. Pai, nessa noite, juntos, eu quero me identificar com cada vida preciosa que está aqui nesse altar. Eu sei, Senhor, que o aroma desse quebrantamento chega nos céus. Senhor, e olha para o coração quebrantado dessas pessoas que estão aqui. Nós queremos dizer, Senhor, que nós não vamos resistir à sua correção. E a disciplina que o Senhor determinar para qual seja a área das nossas vidas, Senhor, de bom coração nós vamos cumprir. Nós não vamos desmaiar, reclamar, murmurar. Nós não vamos dar os nossos chiliques, mas de coração, Senhor, nós vamos receber como correção de um Pai amoroso. Somos teus. Como Davi disse, quando o Senhor o corrigiu por ele ter confiado na grandeza do seu reino, o Senhor disse, escolhe, Davi, 3 coisas. E ele falou, Senhor, caia eu nas tuas mãos, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Senhor, e hoje nós nos colocamos nas tuas mãos, porque o Senhor é um Pai quebrantado, cheio de misericórdia. O Senhor não nos trata como de fato os nossos pecados exigiriam que fôssemos tratados. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E se hoje nós estamos nesse altar, é a sua bondade. Nós nos submetemos ao seu tratamento, Senhor. Nos submetemos à sua correção. Reconhecemos que as suas maldições não são as maldições do diabo, são as suas maldições. É a sua forma sábia, inteligente e necessária de nos corrigir. Recebemos como amor, bondade, paternidade. Em nome de Jesus. Adora o Senhor. Oh, Espírito Santo.
esse lugar, tu és real. Sim, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Oh, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, a minha fonte, cante, ei! A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, o teu amor, o teu amor, o teu amor. Cante a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar um novo tempo, uma nova descendência posicionada em Deus. Ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, és minha colheita, minha herança. Senhor, nós sentimos o teu amor, nós sentimos, Pai, a tua bondade nos ensinar, Deus, a tua graça nos direcionar. Pai, nessa noite nós declaramos, ó Pai, que nós amamos, Deus, nós amamos a disciplina do teu amor, nós amamos, ó Pai, ser ensinados por ti. Eis aqui, ó Deus, filhos que o Senhor pode ensinar. Eis aqui corações, ó Pai, que querem aprender de ti. Nós declaramos, ó Deus, que nós estamos aos teus pés e nós rendemos a ti toda a nossa mente, para que o Senhor transforme a nossa mente, que nós tenhamos uma mentalidade de filhos, ó Pai, que amam a tua disciplina, de filhos que celebram quando o Senhor nos corrige. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa herança é o teu amor, é o teu amor, ó Deus. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o
nunca mais sair, para nunca mais sair do centro do teu querer. Oh, gastar até o último dia da sua vida para Ele. Aleluia. Minha colheita, a tua colheita são filhos que virão, que terão uma história diferente, no centro da vontade do Senhor. Casamentos que não acabam, casamentos que não mais acabam, histórias transformadas, mudadas. Oh! Queridos, eu quero declarar que na sua família, na sua vida, todos saberão de quem você é filho. As pessoas vão olhar para você e vai ver que o seu comportamento se parece com o comportamento do Pai. E eles saberão de quem você é filho. Tem na sua vida a marca da bênção de um Deus que ama, que corrige aqueles que Ele ama. Amém, amados? Eu quero declarar aqui sobre a sua vida que você está debaixo de um novo tempo. De um tempo de amor, de bondade. Um tempo onde você que não compreendia e agora compreende, vai amar a correção de Deus. Vai buscar a correção de Deus como alvo, como prioridade na sua vida. E amanhã o pastor Cote estará aqui nos 3 cultos ministrando para nós. Venha, traga uma visita. E seja abençoado, seja marcado, conhecido como filho de Deus, por onde quer que você for. Que a graça, o amor e a bondade de Deus te acompanhe e te leve em paz. E faça você carregar a marca do seu Pai, do Deus que você serve. Amém, queridos? Nós vamos emendar agora com o culto dos jovens. Cadê o jovem? JDL! Vem! Ei, 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 ei. O pessoal pulando mais aqui, ó. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já quebrei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro.